Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com imensa satisfação que nós recepcionamos a todos para a palestra de encerramento do 3º Congresso de Extensão Universitária da UFABC, Conexão. Antes de darmos início à palestra que encerra esse congresso, eu convido para compor a mesa o vice-reitor da Universidade Federal do ABC, professor doutor Dácio Roberto Mateus. O pró-reitor de Extensão e Cultura da UFABC e presidente do Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, professor Daniel Pansarelli. E, por fim, o professor doutor Gessé José Freire de Souza, Gessé de Souza. Gessé possui doutorado em Sociologia na Alemanha, pós-doutorado em Filosofia e Psicanálise na New School for Social Research de Nova York e livre docência em Sociologia pela Universität Flensburg, Alemanha. Autor e organizador de 25 livros, dentre eles A Tolice da Inteligência Brasileira, em 2015, e A Radiografia do Golpe, em 2016. Antes de começarmos a palestra, eu passo a palavra para o vice-reitor, professor Dácio Roberto Mateus, para proferir suas palavras. Boa noite a todos e todas. Queria, inicialmente, parabenizar os organizadores desse encontro, Conexão, que já está na sua 3ª edição, né, e é um momento importante para a instituição, está mostrando a sua capacidade de interação com a sociedade através dos projetos de extensão e pesquisa que são desenvolvidos pelos diferentes grupos de pesquisa e os diferentes grupos da UFABC e numa interação aí sinérgica e dialógica com a comunidade local, com a comunidade nacional e internacional. Eu quero, em nome do professor Daniel Pansarelli, parabenizar a Pró-Reitoria de Extensão, todos os seus técnicos administrativos, professor Adalberto, Pró-Reitor adjunto, e todos os coordenadores de projetos de extensão que estão sendo apresentados nas mostras e que aconteceram durante todo esse dia. Para a universidade, isso é de extrema relevância, porque cumpre um dos seus papéis dentre a missão de ensino e pesquisa também da extensão. E quero agradecer de antemão ao professor Gessé de Souza, da Universidade Federal Fluminense, que esta noite está aqui conosco, encerrando esse evento, e com um tema que nos é tão caro, né? A universidade e a garantia de direitos, em momentos difíceis, onde temos que relembrar que muitos dos direitos foram construídos e conquistados ao longo de um período grande da história do Brasil e um período de redemocratização do Brasil. Alguns direitos vemos ameaçados, não que não possam ser discutidos, mas pelo menos discutidos. E eu acho que na questão da universidade e a garantia dos direitos, eu acho que nós temos que preservar e primar pelo um dos mais importantes dele, que é o direito à liberdade de expressão, que nós temos que garantir que o espaço da universidade seja o espaço do debate honesto, do debate sincero, do debate científico, confrontando ideias, confrontando pensamentos, mas em prol do avanço científico, da melhoria da qualidade de vida da população e o progresso da ciência, mas, sobretudo, do país. Então, é com muita honra e muita satisfação
que recebemos aí o professor Gessé de Souza e esperamos que todos possam ter um bom evento e uma boa discussão. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, professor Dácio. Convidamos agora o professor Daniel Pansarelli, pró-reitor de Extensão e Cultura e presidente do ForProEx, para proferir as suas palavras. Bom, vou me limitar aqui a desejar uma boa noite a todas e a todos, dizer que a gente está muito feliz de estar encerrando aqui e com a presença do vice-reitor Dácio, do professor Gessé, nosso terceiro Conexão. O evento foi longo, a equipe da PROEC está toda bastante cansada e aqui presente, firme e forte, né? Assim como eu e o professor Adalberto, que somos parte dessa equipe. Tivemos um dia intenso, muito proveitoso de trabalho, muitas trocas de experiência, que dessa vez aconteceram lá no campus de Santo André, mas registrar que a gente fez questão de trazer esse último momento, o encerramento do evento aqui para São Bernardo, que é uma forma de contemplar também o caráter multicampus da nossa universidade, né? Agradecer a todas e todos que estão aqui, coordenadores de ação, de extensão, membros da comunidade extensionista, demais interessados que estão planejando se tornar extensionista, é um momento que está acontecendo muito disso na universidade, e acredito que isso ajuda, então, por um lado, a universidade a melhor firmar o seu tripé, né, a pesquisa, o ensino, que são sempre tão lembrados, e cada vez mais nós contribuindo com a construção do UFABC, ao transformar a extensão universitária também em um pé sólido, firme, e que dê sustentação para essa nossa universidade, né, e, por outro lado, em favorecer que a universidade cumpra também o seu papel social, levando o diálogo e a construção de conhecimento conjunto com toda a comunidade do entorno, a nossa comunidade do Grande ABC, que sempre foi tão carente de uma universidade pública, e eu diria, nossa região ainda está se apropriando da ideia de ter aqui uma universidade pública, e a extensão cumpre um papel importante nisso. Então, uma vez mais, agradeço a presença de todos, todas, e a gentileza do professor Gessé de, no meio de tantos compromissos, reservar um tempo para estar aqui com a gente nessa noite. Muito obrigado. Obrigado, professor Daniel, pelas palavras. Obrigado também, professor Dácio. Peço que agora tomem assento e, sem mais delongas, a gente passe para a palestra do professor Gessé de Souza, abordando o tema A Universidade e a Garantia de Direitos. Boa noite a todos. Eu gostaria, antes de tudo, agradecer o convite, em nome do professor Dácio, do professor Daniel. Essa é uma universidade que eu tenho um carinho muito especial. Acho que é uma ideia muito importante que se desenvolve aqui. Eu não vou falar exatamente de extensão universitária, eu não tenho, enfim, nenhuma competência especial para o tema específico, por mais importante que ele seja, mas o que eu imaginei que eu podia eventualmente contribuir para esse debate é exatamente na reflexão sobre de que modo as ideias que são construídas cientificamente moldam o que a gente poderia dizer da consciência social que predomina em uma sociedade, né? Isso não é uma ideia óbvia. A gente normalmente não imagina isso na vida cotidiana, né? A gente acha que as ideias, quer dizer, a gente percebe as ideias como algo que são naturalizado, né? Quer dizer, já estão aí, do mesmo modo que o sol nasce todos os dias, né? E a gente nunca atenta, no fundo, para a gênese dessas ideias, né? E é extremamente importante que a gente atente para isso, né? Porque quer dizer, são as ideias que constroem o mundo como ele efetivamente é. E a gente não tem consciência disso, mais uma vez. E eu acho isso extremamente importante, essa ideia, muito especialmente para que a gente possa refletir
sobre o instante atual que nós estamos passando. Né? Para mim, como esse tipo de reflexão sempre foi muito importante, né? São as ideias que montam o mundo. Obviamente, as ideias não montam o mundo por si mesmas, elas sempre se articulam com certos interesses, quase sempre com interesses econômicos e políticos, são muito específicos, né? E é isso que vai dar a feição que o mundo assume, né? Eu acho importante que a gente saiba, quer dizer, nós somos, enquanto seres humanos, nós não somos construtores de coisas materiais, nós somos, antes de tudo, seres que se auto-interpretam, né? Embora a gente muito pouco reflita sobre isso. Né? Ou seja, então, para que a gente, quer dizer, o nosso comportamento prático, né, ele é sempre motivado por ideias. Né? E isso é extremamente importante no que está acontecendo agora, no nosso país. Né? Porque o que está acontecendo agora no nosso país, ou seja, o desmonte de direitos, né? A interrupção de trajetórias, a meu ver, extremamente virtuosas que estavam acontecendo antes. Né? Isso tudo tem a ver com ideias. Né? Ideias foram construídas em universidades, entre nós. Né? São essas ideias que legitimam o que está acontecendo agora. E eu acho isso mais importante ainda, porque essas ideias tiravam onda de que eram ideias críticas, embora não o sejam. Né? Isso eu acho de particular importância e extremamente fundamental, porque, a meu ver, o que está acontecendo agora não só é muito, enfim, é catastrófico sobre vários aspectos, né? Quer dizer, as riquezas nacionais estão sendo entregues, né? Possibilidades de desenvolvimento estão sendo estancadas, né? O país está sendo saqueado, né? Seja internacionalmente, seja nacionalmente, em suas riquezas. Né? E eu acho que é um instante de inflexão onde a gente pode ter um desenvolvimento novo. Né? Todo instante de crise, como esse que nós estamos passando agora, ele é ao mesmo, além de ser uma catástrofe, né, sob vários aspectos, ele é também um instante de chance, é um instante de oportunidade. Né? Por que isso? Porque todas as ideias que foram implantadas, elas podem ser reconstruídas. Mas essa reconstrução, pessoal, não é automática. Não é porque as coisas vão mal, porque as coisas estão muito ruins, que automaticamente irá se desenvolver uma nova consciência sobre o mundo. Nunca é assim. Ou seja, o mundo pode sempre ficar muito pior. Não é isso? Ou seja, a bola, quer dizer, se a gente joga uma bola, né, no buraco da catástrofe, ela não vai ficar embaixo. Né? Ela vai ao centro da Terra e vai atravessar o planeta. Né? Ou seja, e por conta disso, então, o que é exigido desse instante, para nós todos como brasileiros, para nós todos como pessoas que estão na universidade, como pesquisadores, etc., é uma reconstrução ativa de como esse país foi compreendido, como esse país foi percebido, né? E de como ele pode ter um novo futuro. Né? E aí, por conta disso, eu gostaria de tentar um pouco contribuir para esse tipo de debate, lembrando a vocês como o Brasil que nós construímos e que está agora, num instante, está numa esquina da vida, né? Pode assumir vários caminhos que a gente não tem controle, etc., mas, enfim, que a gente deve tentar intervir. Eu acho que é importante a gente ter uma ideia dessa genealogia, né? Especialmente que ela foi uma genealogia cientificamente construída. Né? A gente tem que lembrar que o mundo e essa dotação de sentido ao mundo, né? Nós não somos formiga, não somos abelha, a gente não tem o nosso comportamento não é derivado de um DNA que se repete infinitamente. Né? Então, a gente tem que reconstruir essas ideias que foram a base da nossa compreensão do mundo, do comportamento que a gente tem, etc., etc. Né? E eu acho que essas ideias
que nos fizeram passar pelo que nós estamos passando agora, tem quase 100 anos de vida. Né? E ela tem a ver com uma interpretação do Brasil que foi construída aqui em São Paulo, nos anos 30. Né? A gente tem que ter isso muito claro. Né? Ideias que até hoje são importantes e que as pessoas repetem o tempo inteiro, né? Que causaram a catástrofe onde a gente está. Né? Mas que não é feita o quê? Não é feita o vínculo de causalidade entre a catástrofe empírica, verificável por todos, a olho nu, com a gênese das ideias, né? Que propiciaram a formação desse mundo e não de qualquer outro mundo. Né? Por que eu digo que essas ideias começaram aqui em São Paulo e começaram em uma universidade? Ora, essas ideias começaram, quer dizer, a ideia formadora do Brasil moderno, para mim, né, ela começa com a releitura de Sérgio Buarque de Holanda. Eu vou passar isso rapidamente, porque eu quero entrar em outros temas. Isso é ideia que eu já desenvolvi em vários trabalhos, e eu estou desenvolvendo um trabalho novo, um livro novo, que eu espero espero que ele seja publicado já em agosto agora, né, onde eu procuro desenvolver novas ideias. Mas, enfim, eu preciso recapitular um pouco dessa genealogia anterior, que é sempre importante, porque ela está no começo de tudo. Né? Sérgio Buarque de Holanda vai construir a ideia sobre o Brasil moderno. E não é anos 30, que aí se desenvolveram 200 teorias novas depois dele. Isso não é verdade. Né? Quer dizer, as teorias que foram construídas depois dele são teorias de médio alcance, que vão contemplar aspectos discretos, né, parciais, fragmentários da realidade, mas a leitura totalizadora de uma sociedade é que é o seu fundamento, né? é o seu pilar fundamental. Por conta disso, é extremamente importante. E, por conta disso, eu estou fazendo esse livro como um contraponto, ponto a ponto, à raiz do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Ou seja, porque eu acho que você deve dar, quer dizer, um dos fatores que esclarecem o poder de convencimento do Raízes do Brasil é precisamente o fato de que ele constrói, como toda grande religião mundial, uma teodiceia, ou seja, ele diz de onde o país vem, quem nós somos e para onde ele irá. Não é isso? Quer dizer, é exatamente esse tipo de explicação totalizadora que tem um maior poder de convencimento. Né? E isso esclarece porque essas ideias e essa compreensão de mundo ela é válida até hoje. Né? Como foi? Quer dizer, que ideia é essa? Que ideia totalizadora é essa de Sérgio Buarque? Ele pega, obviamente, a ideia de Gilberto Freire, embora ele renegue depois, mas a primeira edição de Raiz do Brasil tem 27 menções a Freire, né? Que ele retira todas depois, né? E ele toma de Freire tudo que é importante. Ou seja, ele toma de Freire a noção de uma cultura brasileira, né, que é singular, que se constrói aqui e não em nenhum outro lugar, em continuidade a Portugal, não é isso? E que é uma teoria cultural, racista, antes de tudo. Né? Ele é racista por quê? Eu acho isso extremamente importante. Porque esse racismo, ele está, na forma como eu compreendo, ele é um pressuposto das ciências sociais internacionalmente e que continua indiscutido até hoje, seja no norte, seja no sul. Né? Quer dizer, todas as teorias dominantes que são produzidas na América do Norte e na Europa pressupõem esse racismo e o pratica. Né? Mesmo em grandes autores críticos como Habermas, Bourdieu, etc., que não vão continuar esse racismo explicitamente, mas eles não quebram com esse racismo. Né? Eu acho extremamente importante isso. Né? Né? Quer dizer, obviamente, eu imagino, o cara é francês, ele não tem a experiência da subordinação, né? Ele não tem a
experiência de sofrer o racismo implícito que isso implica, então ele não vai refletir sobre essa questão. Não é a pele dele que está em jogo, não é a dor dele que está em jogo e tal, né? E isso é extremamente importante para toda percepção, né, de processos de dominação, etc. Né? E nós, no Sul, ou seja, no Sul global, a gente repete esse racismo. Né? Que racismo é esse, pessoal? Ele está, obviamente, contido na noção de oposição entre espírito e corpo. Né? Tem que começar por isso, porque senão a gente não... todo o resto fica incompreensível. Né? E essa é uma noção, e essa hierarquia moral, e a gente não percebe as hierarquias morais, embora a gente esteja sob efeito delas. Né? A gente percebe sempre a ação do dinheiro e do poder no mundo, né? Porque é o que é visível, tudo que é material, né? Enfim, madeira, aço e tal. É isso que a gente percebe. A gente não percebe as hierarquias morais que nos montam, a gente não percebe que a gente já nasce sob o efeito delas. Né? Elas são transmitidas por pessoas que a gente ama e confia, o pai, a mãe, professores na escola, etc. Né? Pessoas na televisão e no cinema que a gente admira, acha bonito, charmoso, confia, etc, etc. Então, isso faz com que a gente naturalize, né, uma visão de mundo, escolhas morais, que a gente não para refletir sobre ela. Né? Mas só para dar uma ideia sobre o efeito e de que modo isso é um racismo, né? Basta pensar na oposição entre as classes sociais. Né? As classes superiores são as classes do espírito. Né? Espírito por quê? Porque as classes do conhecimento, da inteligência, da moralidade, etc., são percebidas assim, pelo menos. Né? São as classes médias, né? Nós aqui, não é isso? As classes trabalhadoras são as classes do trabalho manual, o que animaliza. Né? Essa oposição, obviamente, espírito-corpo, ela está na base do Ocidente, porque ela está na base do cristianismo. Né? Foi no século IV que Santo Agostinho vai tomar a noção de virtude platônica como o caminho de todo cristão para a salvação. Então, o caminho de todo cristão para a salvação vai ser modelado nos termos em que Platão percebeu a virtude, etc. Né? Quer dizer, não que Platão seja o único, mas, enfim, Platão foi o grande sistematizador dessa ideia no Ocidente. Né? O espírito deve ser o quê? Aquela instância que deve controlar as paixões incontroláveis do corpo, especialmente sexo e agressividade. Né? Então, o bom cristão vai ser quem controla as suas paixões corporais, etc., a repressão desses instintos, e, por conta disso, a salvação, no sentido cristão, vai ser, né, o caminho para ser salvo vai ser exatamente quem controla essas paixões dentro de si. Né? Isso significa, e isso é uma forma que nos ensina, como as ideias mandam no nosso comportamento, sem que a gente tenha a menor ideia disso, né? E sem que a gente precise ler Platão, por exemplo. Né? Quer dizer, o mundo inteiro ocidental vai ser platônico, né? Sem que 99,99% das pessoas sequer tenha jamais ouvido falar em Platão, quiçá lê-lo e tal. Né? Entende? Quer dizer, então, isso é extremamente importante. Ou seja, a eficácia das ideias não é a leitura das obras. Né? É a incorporação institucional dessas ideias. Ou seja, essas ideias vão fazer parte agora de quê? Em toda pequena igreja, em cada aldeia remota da Europa, primeiro, depois do resto do mundo inteiro, vai ter um padre ensinando Platão e a noção de virtude platônica para qualquer camponês que sequer possa ler. Né? Essa história é uma história grande, eu não vou aqui ficar entrando nisso, porque senão a gente não entra no que importa, mas, enfim, essa noção platônica ela vai para as classes, ela vai para os gêneros, o homem vai ser associado, loucamente que isso seja, né, ao espírito e a mulher ao corpo, mas, enfim, é assim que eu e todos vocês percebem o mundo, não é isso? Por conta disso, entre as 500 maiores empresas do mundo, 492 são comandadas por homens. Isso não é um acidente, isso não é coincidência. Né? É isso? É porque o espírito representa, né, a noção do raciocínio
calculador, da moralidade distanciada, etc., etc. Né? Quer dizer, por trás da cabeça, inconscientemente, pré-reflexivamente, né? Toda associação lá de acionistas vai confiar mais num homem e não numa mulher. É isso que vai. A eficácia dessas hierarquias morais é prática. Né? Ou seja, exatamente porque a gente não tem consciência delas, que elas são tão eficazes. Né? O branco vai estar associado ao espírito, não é isso? Obviamente. Né? O negro ao sexo, ao físico, tal, né? Ao esporte, etc. Não é isso? Quer dizer, Nietzsche vai depois, em uma frase, mostrar essa coisa quando ele diz que o ser humano é um fio estendido entre o animal e o divino, ou seja, entre a noção de corpo e de espírito, porque se alguém é associado ao corpo, ele é animalizado, obviamente, não é isso? E se ele é associado ao espírito, ele é divinizado. Né? Ou seja, a gente tem isso na cabeça. Né? Isso é extremamente importante, porque isso está classificando tudo no mundo. Né? Ou seja, não existe nenhuma classificação que seja individual. São todas classificações socialmente compartilhadas, quer a gente tenha consciência disso ou não. Isso é importante para o nosso tema, pessoal. Por quê? Porque no Brasil, a concepção que a gente vai ter sobre o que é brasileiro está ligado ao corpo. Isso significa que tem culturas que são percebidas como corpo, como os negros, as mulheres e as classes subordinadas, como brasileiros, latino-americanos, africanos e tal. São todas autoconcepções que vão estar ligadas ao corpo. Né? Enquanto os Estados Unidos e a Europa vai estar ligado ao espírito. Não é isso? Não? Então, o que Gilberto Freire, coitado, né? Tentou ainda sair desse... Eu tenho extrema admiração por ele, né? Embora eu não tenha nenhuma concordância com as posições políticas dele, que eu acho lamentáveis e tal, mas é um cara de uma genialidade, né? Singular entre nós. E ele tentou o quê? Ele tentou montar, ele assumiu para ele o projeto de criar uma identidade nacional, que o Brasil nunca tinha tido antes disso. Né? Ou seja, a sensação de que os brasileiros são participam do mesmo barco. Isso não existia antes de 1933. Né? Existia paulistas aqui, gaúchos no sul, pernambucanos no nordeste, eram formas de lealdade locais e provincianas. Né? E você não monta nenhum país, você não monta nenhum projeto nacional de longo prazo importante a partir disso. Ou seja, então, o que ele fez foi importante em termos práticos. Né? E a identidade nacional, embora não tenha nenhum compromisso com a verdade, ela é extremamente importante porque ela é uma fonte de solidariedade social. Pode ser. Não é isso? E foi. E o Brasil tem, hoje em dia, uma identidade nacional extremamente forte. Né? Das mais fortes do mundo inteiro. Né? Foi construída toda, né? Ela foi sistematizada, não foi construída, foi sistematizada por Gilberto Freire. Quem teve a primeira ideia disso foi o patriarca da independência, Bonifácio, que já cita, né, os elementos da raça, etc., mas quem sistematizou isso numa linguagem convincente, que nos convenceu a todos, foi Gilberto Freire. Mas ele tentou ainda mostrar o quê? Ele tentou ainda mostrar ambiguidade nessa questão do corpo e do espírito. Né? Então, ele tentou mostrar que, enfim, que nós somos hospitaleiros, sexualizados, etc., e que os americanos são menos do que isso, são frios e que são racistas e tal. Ele tentou, ao mínimo, né, uma ambiguidade. Sérgio Buarque, nem isso. Né? Sérgio Buarque vai dizer, nós somos vira-latas mesmo. Né? Nós somos animais. Né? Cachorro sem dono. Né? E se confrontou com os Estados Unidos como, né, gente de uma raça superior. Né? Ou seja, ele oficializou e institucionalizou o racismo que está explícito nessa concepção de mundo. Né? Ou seja, montou uma fantasia, né, do americano como protestante ascético, que é uma bobagem, porque isso não existe. Né? O protestantismo, como diz o próprio Weber, se o avô o neto já não é mais, porque ele vai ser consumidor
dessa riqueza, né? Quer dizer, o protestantismo ascético é um mediador evanescente de uma cultura, porque ele não se mantém enquanto tal, mas, enfim, o racismo é tanto que você imagina que isso continue depois, por 300 anos, sem nenhuma condição disso, né? Mas você imagina, você quer montar o americano como incorruptível, produtivo, democrático, melhor, e é isso que está na cabeça de cada um de nós, por conta disso, né? A gente pode até criticar, mas já está na nossa cabeça, né? A gente já acha esse pessoal superior, né? Isso nos foi herdado por essa autoconcepção. Porque essa autoconcepção não fica nas universidades. Como a gente viu com Platão, não fica no Raízes do Brasil. Isso vai ser ensinado depois em todas as universidades, né? Isso vai ser ensinado em todas as escolas, isso vai ser repetido por toda a imprensa, né? A imprensa não cria, não tem ninguém na imprensa que crie ideia, né? Pense bem, né? Não tem, vocês não vão encontrar nenhum exemplo. Todas as ideias são construídas por intelectuais, que é quem tem o prestígio, a competência para isso, né? A aceitação disso. Ou seja, a ciência herda da religião esse poder de dizer o que é verdade e o que é mentira. Nenhuma outra instância tem essa mesma... Tem outras, mas não essa, né? Isso é importante por quê? Porque aí a gente está... isso explica a catástrofe onde nós estamos, em grande parte. Porque essa ideia de Sérgio Buarque, né, que ele vai montar especialmente na noção de homem cordial, ou seja, o brasileiro é o cara o quê? Que é emotivo, não é isso? Emotivo, tendencialmente corrupto e ladrão, não é isso? Porque é emotivo. Já está dito isso. Ou seja, então, o brasileiro separaria o mundo entre amigo e inimigo, e tal, né? Como se em algum lugar do mundo as pessoas não separassem o mundo entre amigos e inimigos, né? Eu queria saber onde é que ele está, né? Se ele foi a Marte, Saturno, etc., e lá as pessoas agem assim, né? Quer dizer, mas a ideia é de que nos Estados Unidos, então, você teria pessoas, né? Seres humanos extraordinários, né? Com extraordinário distanciamento afetivo em relação a si e aos outros, não é isso? E que tomariam, então, escolhas e teriam um comportamento impessoal. Por conta disso, existia democracia efetiva lá e produtividade e tal. Se você ler na Raiz do Brasil, vocês encontram isso, né? E a outra ideia vai estar ligada à noção de homem cordial, é a ideia de Estado patrimonial, né? Que é a maior bobagem, né? E o maior veneno que alguém já inoculou, né? Na cultura política e social de uma sociedade que eu conheça, né? E a noção de patrimonialismo, pessoal, é a noção em que hoje, da direita à esquerda, as pessoas interpretam o Brasil, né? Apesar de ser uma bobagem, conceitualmente, porque em Weber é uma bobagem você dizer que um país como o Brasil, em qualquer época, tenha sido patrimonialista, né? Porque você tem, quer dizer, o patrimonialismo ele implica o quê? O que é o patrimonialismo, né? Para Weber e tal. É uma forma de apropriação política do excedente econômico, né? Para você se apropriar politicamente do excedente econômico de uma sociedade, né? As pessoas não podem saber que elas estão sendo extorquidas. Então você tem que ter o peso da tradição, né? Por exemplo, se vocês estudarem o patrimonialismo chinês, que é a forma como o patrimonialismo tem 1000 formas, mas a que se pegou foi do patrimonialismo do quadro administrativo entre nós, né? Essa foi a ideia de Sérgio Buarque, que passou para Raimundo Fauro, Fernando Henrique Cardoso, Roberto da Mata e 9 entre 10 estrelas de cinema, né? Essa noção, ela vai exigir o quê? Você não pode ter em Weber, né, patrimonialismo se você tem separação das esferas sociais. Ou seja, se você tem esferas autônomas da economia, por exemplo, né, significa o que isso? O que é uma esfera autônoma da economia? É de que os custos da produção econômica são conhecidos por os agentes da produção, né? Ou seja, não tem a política ali no meio. Você sabe que o trabalho custa isso, quantas horas você leva. Entende? Porque senão você não tem autonomia da esfera econômica. Ela pressupõe calculabilidade. Né? Percebe isso? Né?
Se você tem uma economia e uma economia monetária desenvolvida, você não pode ter patrimonialismo. Né? Porque nesse caso você não vai ter extração política do excedente. Por quê? Porque a pessoa sabe quanto ela produziu. Né? Ela sabe os custos de produção, etc. Não é isso? E o patrimonialismo, por conta disso, ele implica o quê? Ele implica ele implica a situação efetivamente pré-moderna, onde as esferas se amalgamam e se misturam umas às outras, de tal modo que a tradição é que vai legitimar esse tipo de extração, quase sempre tributária, que o patrimonialismo implica. Eu não quero nem tocar nesse assunto. Né? Ou seja, é uma fraude você pegar esse conceito de Weber, adaptar ao Brasil, que desde sempre fez parte de uma forma capitalista comercial, onde essas questões tinham um outro diapasão do que nos casos onde ele havia muito menos o Brasil moderno. Né? Mas não é essa a questão que toca. Qual é a grande questão? É uma questão muito simples, no fundo, é de senso comum, sequer de grande sofisticação, o que nos leva, nós todos, brasileiros, a acreditar nessa balela do patrimonialismo. Ela tem a ver com a ideia de que patrimonialismo implica o quê? Implica mistura do público e do privado. É ou não é? Né? A gente, não, é isso mesmo. Aqui nós temos patrimonialismo porque aqui acontece uma mistura do público e do privado. Não é isso? Como se a mistura do público não acontecesse aqui, na Conchinchina, nos Estados Unidos, na Suécia e em qualquer outro lugar onde houvesse capitalismo. Né? O capitalismo implica apropriação privada pela economia do poder político, em todo lugar. Não vamos ser inocentes. Tem 200 exemplos disso. Os Estados Unidos são os piores exemplos disso. Né? Vocês pensaram a guerra do Iraque, onde 6 companhias de petróleo, né? 6 companhias de petróleo, né? Implicaram o quê? Com base em mentiras comprovadas, mandaram milhões de pessoas matar outras milhões de pessoas, né? E desestabilizar uma região por 30 anos. E tal. Se isso não for confusão entre o público e o privado, eu não sei o que é. Com as piores consequências possíveis. E tal. Não é isso? De novo, só o racismo explica isso. Né? Só realmente, não, eu sou vira-lata mesmo, e só vira-lata mistura público e privado. Né? Ou seja, esse racismo está dentro da gente. Né? Ou a gente o critica, ou a gente não vai ficar nunca livre dele. Né? E está baseado, pessoal, numa ideia simples do senso comum. Né? Qual é a grande ideia de senso comum que está montada, pressuposta na noção de patrimonialismo? A noção de que a única configuração de interesses organizados que existe na sociedade é a do Estado. Não é isso? Porque o privado, que a noção de patrimonialismo pressupõe, não é o privado da acumulação privada de capital do mercado. Porque o mercado inexiste, ele é tornado invisível. Né? O privado é dos indivíduos privados. É como se fosse um roubo. Né? E aí tem que ter a noção racista, vira-lata, do brasileiro tendencialmente corrupto, né? Como pressuposto disso tudo. Ou seja, nós somos meio ladrões mesmo. Não é isso? Então, sempre que algum de nós está num cargo de poder, a gente vai tendencialmente roubar o que é público, etc. Né? Mas a noção de privado é pensar em termos de intencionalidade individual, intencionalidade privada. Né? Ou seja, você monta a ideia de que a elite poderosa está no Estado, que é uma mentira no capitalismo. Isso é uma mentira no capitalismo. Né? É isso? A elite poderosa é a elite econômica. Né? Por que ela é elite poderosa? Porque ela compra as outras subelites. Né? Ela compra a elite o Brasil deixou isso mais claro do que qualquer caso empírico. Né? Entende? Quer dizer, quem compra a política, né, são os oligopólios, os atravessadores financeiros entre nós. Né? Compra a política, compra os juízes. Né? Não saiu ainda. Né? Vamos ver quando é que vai sair. Não é isso? Né? Compra o trabalho intelectual. Como é que se compra o trabalho intelectual? Você não chega e não compra o cara. Olha, faça um livro aí legal para mim, legitimando, né, o assalto do mercado
a riqueza pública e, por gentileza, né, joga a culpa toda, né, numa elite que não existe no Estado e tal, para tornar completamente invisível que exista qualquer articulação de interesses privados no mercado. Né? Foi exatamente o que a nossa noção de patrimonialismo fez. Né? Ou seja, o mercado é invisibilizado, tornado virtuoso, portanto. Né? No caso, ele é contraposto como virtude. O Estado é corrupto, mas o mercado é empreendedor, é inovador, não sei o que, é só coisa boa. Né? E você, então, eu encomendo esse livro e dou $1 milhão de dólares, porque vai ser extremamente importante, porque depois eu vou ganhar trilhões com os juros extorsivos que não vão ser compreendidos como corrupção. Porque a corrupção vai ser definida como intrinsecamente estatal e individual. Até alguns anos atrás, corrupto só poderia ser o funcionário público. Veja que ridículo isso. Não é o funcionário público, né? O cara que bota, sei lá, um lápis dentro, ou então uma diária, etc, etc. Isso que era corrupção pela lei há poucos anos atrás, entre nós. Veja como essa teoria invade, né, a forma como juridicamente o crime vai ser percebido, etc. Né? Não é assim que se dá a compra da intelectualidade. A compra da intelectualidade se dá por mecanismos supostamente intrínsecos à esfera acadêmica. Né? Então, na universidade, na relação com os prêmios, com os mecanismos de consagração acadêmicos, com os jornais de grande circulação, com as editoras, etc, etc. Ou seja, então é uma consagração que se dá, paga, no fundo, por dinheiro, e que o resultado vai ter resultados em moeda sonante para alguns, e para outros nada, né? Mas ela vai ter toda a aparência de ter respeitado, né, os mecanismos específicos do campo científico, etc. Né? É assim que o dinheiro compra a produção intelectual. Né? Eu digo isso tudo, pessoal, porque o que nós estamos vivendo agora é exatamente isso. Né? Ou seja, o Brasil está vendo a Lava Jato se regozija de ter conseguido recuperar $1 bilhão. Né? Eu vi há 2 semanas atrás um artigo do Janot na Folha de São Paulo dizendo como era bonito, legal, olha como o povo, olha como a campanha enfim, a força-tarefa, etc, etc, e a campanha foi tão bem sucedida, devolveu $1 bilhão aos cofres públicos e tal. Isso é ridículo. Né? Segundo o Banco Central, em 2017, né, só em 2017, o juro extorsivo, ou seja, a diferença entre o juro que é praticado aqui e a média internacional é de R$1 trilhão, 15% do PIB brasileiro, né, que é drenado sob as mais variadas formas, né, do nosso bolso, do meu bolso, de cada um de vocês, para atravessadores financeiros. Né? Isso é corrupção. Né? Para mim, pelo menos. Né? Entende? E essa é 1000 vezes maior, só essa. Sem contar a dívida pública, né? Que é outro mecanismo de extração de recursos, via orçamento, uma taxa Selic absurda, etc. Isenções fiscais aos bancos, 25 bilhões para o Itaú. Só a isenção fiscal para o Itaú é 25 vezes maior do que a Operação Lava Jato inteira se regozija de ter feito e transformado por conta disso o Brasil. Né? Isso, para mim, pessoal, né, é transformar uma sociedade inteira em imbecil. Né? E eu estou me pondo aí. Eu também fui feito. Né? Quer dizer, nós todos somos feitos de imbecis, em alguma medida, em alguma gradação, por esse tipo de coisa. Né? Essas informações não são veiculadas, não são percebidas enquanto tal, e elas são legitimadas por ideias como o patrimonialismo. Né? Ou seja, que foram montadas para invisibilizar a ação do mercado e dos interesses organizados no mercado. Né? Os grandes oligopólios e os atravessadores financeiros. Né? Isso é extremamente importante, eu acho. No Brasil, a gente
teria que montar o quê? Isso tem a ver com a gênese de ideias que foram montadas. Ou seja, nós viemos de Portugal e, por conta disso, nós temos essa história vira-lata, não é isso? Por conta disso, nós somos tendencialmente corruptos. Por conta disso, a gente tem patrimonialismo, etc, etc. Por conta disso, aconteceu essa catástrofe agora, né? E da qual a gente não iria aprender nada e não vai aprender nada se a gente não recuperar isso, essa inteligência, essa gênese, e a gente vê as coisas de um outro modo. Um outro modo que eu acho que a gente pode ver as coisas nós não viemos de Portugal coisa nenhuma, né? A nossa vira-latice é outra, e é uma vira-latice que tem a ver com o fato de nós somos, desde o ano zero, uma sociedade escravocrata. Né? Nós somos filhos de português, falamos português, né? Mas não somos nada de herança portuguesa, porque em Portugal jamais teve escravidão. E uma sociedade não é montada pelo código genético. Uma sociedade é montada pela eficácia institucional. Né? E que instituições são essas? A família, a justiça, a economia, a política. E a nossa família, a nossa justiça, a nossa economia e a nossa política foi montada pela escravidão. E como? Né? Sérgio Buarque fala de escravidão, mas não tinha nenhuma consequência teórica desse fato. É como se você fosse português, patrimonialista, e por acaso houvesse senhores e escravos. Como se fosse um nome. Isso não é um nome. Né? É um conceito que vai criar relações sociais extremamente específicas, né? Onde você vai poder roubar a terra dos outros e assassinar as outras pessoas. A grilagem de terra sempre foi a forma de acumulação primitiva do capital entre a gente. Não acontecia em Portugal desse modo. Né? Entre nós houve sempre o quê? Houve sempre um ódio contra os mais frágeis, humilhação constante do escravo, enganar os escravos. Né? Os escravos das minas, em Minas Gerais, eram alforriados se encontrassem ouro. Deixa eu só tirar aqui. A gente vai se animando, a paixão vai chegando e o calor vai ficando. Em Minas Gerais, chegou a ter 90% de escravos alforriados, porque se você encontrasse ouro, você ganhava a sua alforria. O que foi que o pessoal fez? Pegou esses 90%, prendeu e vendeu como escravo em outras. Vocês sabiam disso? É a forma como o pessoal tratava os escravos entre nós. Então você enganava, assassinava, humilhava, a piada suja, né? A forma de evitar a formação de famílias entre os escravos, que continua hoje. Né? Entre a família pobre, do que eu chamo ralé, etc., não para insultar as pessoas, mas para, enfim, provocativamente chamar a atenção para o seu abandono, continua do mesmo modo como eram os escravos. Só que agora não é mais o negro, é a classe. Né? A classe é outra impropriedade entre nós. A gente não conhece as classes e tal. A classe é jogada como se fosse renda. Isso é um absurdo, você não sabe nada da classe pela renda. Né? É uma bobagem isso. Você não explica o comportamento das pessoas a partir disso. E, especialmente, como é que se monta a gênese do comportamento diferencial entre as classes, que é o que importa saber. Né? Agora, a classe nasce pela socialização familiar, né? E depois pela escolar, que vai dar, depois, o passe para alguns no mercado de trabalho privilegiado e para outros a exclusão. Não é isso? A classe nasce disso. Né? Nós somos criados como seres emocionais, afetivos. A gente introjeta pai e mãe, né? Hábitos, inclinações. A gente vai ter... algumas classes vão ter estímulos ao pensamento abstrato, à capacidade de concentração, à fantasia, à imaginação, e outras não. Né? Outras vão aprender a andar com o carrinho de mão de pedreiro do pai, e vão aprender afetivamente a se identificar com o trabalho manual e desqualificado. Assim que as classes são montadas. Né? E essas classes agora não é mais dependente da cor. Né? Agora pode ser negro, pode ser nordestino como eu, etc. Pode ser de vários lugares, de várias cores. Né? Mas a socialização familiar vai ser tão disruptiva e desestruturante como era com os escravos. Né? Agora, o que mistura classe e raça entre nós com os excluídos é o fato de que a humilhação, o ódio, a raiva que era devotada ao escravo é devotada hoje em dia do mesmo modo ao que a gente chama de ralé. Não é isso? Ou seja, a classe média aplaude quando eles são massacrados, chacinados em
prisões quando estão indefesos, etc. Existe aplauso, existe prazer, existe regozijo por isso. E isso é escravocrata. Não tem nada a ver com Portugal. Não? E isso é escravocrata porque uma sociedade só aprende quando ela para e reflete sobre a sua história. Como a gente jamais sequer aceitou, jamais sequer pensou que nós somos herdeiros dessa herança e não de Portugal, que não tem nada a ver com essa história. Não? Então a gente nunca teve nenhuma acessibilidade crítica a essa nossa história. Então a gente nunca sequer sabe quem nós somos. Não é isso? E que tipo de sociabilidade a gente constrói para o futuro. Quando Sérgio Buarque cria a noção de patrimonialismo, né? E pouco depois, também na mesma universidade, Verfort e outros vão criar a noção de populismo, né? Você vai criar as duas noções que vão fundamentar o pacto antipopular no Brasil desde a década de 1930. Né? Que pacto é esse? Como ele se monta? Porque o pacto é, especialmente a elite da rapina, outra forma, a elite nossa e a rapina e o saque que estão fazendo agora também é um saque escravista. Porque a elite escravista é do saque de curto prazo. Né? Ou seja, não é a elite japonesa, não é a elite chinesa de hoje, não é a elite alemã que pensa o país a longo prazo. Ou seja, toda elite minimamente, que mereça o nome, né, vai ficar com a melhor parte do bolo, né, mas vai pensar o país a longo prazo, até porque é mais inteligente isso. Né? Você precisa, né, manter o padrão de dominação, etc. Né? Mas a nossa não, a nossa eu quero o meu agora. Né? Então exploda-se o resto. Não é isso? Esse sempre foi o tema. Isso também é escravocrata. Né? Quando o Brasil vai montar as suas 4 classes no alvorecer do século XX, que vai ser essas duas que herda do escravismo, ou seja, uma ralé, né? Uma ralé que vai ser construída modernamente, depois vai ser reproduzida modernamente como? Pela impossibilidade, né, de você incorporar qualquer forma de capital cultural importante. Não é isso? Não, quer dizer, porque a escola vai vir, quer dizer, essa classe vai chegar na escola com 5 anos, vai ter escola, não, mas uma escola precária ainda que você vai ter a escola, mas vai chegar como fracassado já, aos 5 anos, não? Porque não vai aprender nada e vai ser como analfabeto funcional. Não? E vai lembrar depois, mais tarde, como adulto, da sua, né, que ficava vendo a lousa sem conseguir aprender e vai se considerar burro por conta disso. Vai fechar o ciclo da dominação. A vítima da dominação vai se ver como culpado dela. E, tal, né? E não o abandono e a humilhação e o ódio que é devotado a ela, que vai manter o seu abandono. Né? Outras sociedades, né, quer dizer, decidiram incluir essas classes. É uma noção muito distinta disso. A França fez isso a partir de 1871, com a Comuna. Né? A Alemanha fez isso. Até os Estados Unidos, não é exemplo para ninguém de coisa nenhuma, né, fez isso, né, muito mais do que aconteceu com a gente. Então, você tem essas duas classes, essa ralé, né, que vai continuar intocada hoje. Quer dizer, o exame que a gente fez sobre a ralé, 4 anos de estudo, né, em 2004 a 2008, vai ter os mesmos resultados que a análise de Florestan Fernandes para a ralé em São Paulo, na passagem do século XIX para o século XX. A mesma coisa. Né? A mesma coisa, sem nenhuma modificação, claro. Foi a mesma. Né? E o golpe nasce quando um governo muito suave, né, de um reformismo suave, né, tentou minimamente, né, diminuir essa distância. Né? O golpe foi isso. Né? O golpe foi isso. Como o golpe foi isso? Porque a gente vai ter depois a formação das duas outras classes intermédias, ou seja, dessa elite, né, e da ralé, vão ter 2 classes intermédias aí, vai ser a classe trabalhadora. Nos outros lugares do Brasil vai ser uma classe trabalhadora que vai saindo aos poucos da própria ralé, quer dizer, alguns que vão conseguindo ascender. A cidade de São Paulo vai ter um desenvolvimento peculiar nisso, porque já recebe essa classe trabalhadora de fora, né?
em 1917, na época da Grande Greve. Eu estou lendo um livro muito legal sobre isso. Né? Tinha mais de 2/3 da cidade eram trabalhadores estrangeiros. Né? Você vai ter aqui uma classe trabalhadora quase transplantada. Né? Vai ser distinto da relação em outros lugares. E você vai ter a formação de uma nascente classe média, desde o século XIX, mas que também vai no começo do século XX, a partir da diferenciação do mercado, do Estado, etc., se constituir, não é isso? Porque a classe média é uma espécie de capataz da elite, especialmente aqui. Né? Ela vai ser um capataz da elite. Como a elite é muito pequena, a reprodução social vai ser feita pela classe média, classe dos advogados, juízes, professores universitários, jornalistas, médicos, etc. Né? É o pessoal que materialmente vai supervisionar o controle, né? E a reprodução da sociedade como um todo, e que vai legitimá-la enquanto tal, ou seja, os intelectuais, jornalistas e tudo. Né? E a elite, né? Especialmente a elite de São Paulo, porque é que vai ter mais reflexividade nesse instante, porque perde o poder político em 1930. Então, ela vai montar um plano consciente, refletido, né, de recuperação do poder político, não só pelo poder econômico, mas pelo poder ideológico. Né? Ou seja, vai criar... A USP foi criada com essa finalidade explicitamente, né, e fez o trabalho. Né? Isso não significa que existam outras teorias na USP que sejam heterodoxas, então não estou dizendo isso, mas nenhuma dessas heterodoxias logrou montar uma concepção totalizante, portanto, de alguma maneira, mesmo figuras grandes como Florestan Fernandes foram colonizados parcialmente, por essa ideia. Por exemplo, Florestan repete a lorota do patrimonialismo, por exemplo, né? Apesar de ser um cara genial em vários outros pontos, e eu aprendi muito com ele. O que a elite vai montar em São Paulo, na década de 30, vai ser o seguinte: o povo a gente desce o cacete mesmo, não tem como. Né? Vai ser até hoje isso. Mas a classe média a gente vai ter que convencer. Né? Não é isso? Vai ser violência simbólica e não física. Né? Como é que você vai convencer a classe média? Esse é o ponto. Né? Aí essas noções de patrimonialismo e populismo vão ser importantes, né, para que a elite possa desenvolver uma classe média que possa ser, nos instantes em que ela necessitar, a tropa de choque dessa elite. Essa é a história do Brasil dos últimos 100 anos. Né? Sem tirar nem pôr. Né? O último golpe é uma repetição de um esquema que já existe desde então. Né? E o patrimonialismo vai ser a noção montada para isso. Né? Ela vai tornar invisível a elite do mercado. Né? Quer dizer, o mercado é como se fosse o quê? Um ajuntamento de intencionalidades individuais. Né? Quer dizer, uma configuração de interesse vai existir só no Estado. Né? Ou seja, para se contrapor aos indivíduos. Né? Ou seja, é uma ideia que você deforma a sociedade como um todo e invisibiliza a fonte do poder real, que é econômico. Né? Então, se você invisibiliza, você já tira, né, a possibilidade da classe média poder ter uma autocompreensão de que ela é assaltada pela elite, como ela é hoje, como a sociedade como um todo o é. Né? Vai dar também a noção de que a noção da distância da classe média em relação aos pobres. Isso é extremamente importante. Essa desigualdade abissal no Brasil vai ser extremamente importante. Né? Quer dizer, primeiro, porque é essa classe média que vai explorar a ralé. Né? Então, se ela não tem a infraestrutura pública que a classe média europeia e americana tem, ela põe no lugar dessa infraestrutura o exército de escravizados, né? A preço vil, né? Que vão cuidar da filha, vão fazer a comida, não sei o quê e tal, Não é isso? Esse pessoal tem que estar humilhado, porque isso contribui para a autoestima das classes superiores. Né? Você manda em alguém, se você retira um prazer sádico disso, nós todos humanos temos isso, né? ou a gente critica, ou, quer dizer, mesmo quando você critica, você tem.
Não é isso? A gente se regozija disso. Né? O poder nunca é só material, ele é simbólico e tal, e ele tem a ver com essa necessidade narcísica de autoestima, de auto-reconhecimento. Se a gente não compreende isso, a gente não compreende como o mundo funciona. Né? E essa classe vai ser a classe média, especialmente as suas frações conservadoras, né? Que a classe média não é uma coisa só, né? Vai ser o que? A guardiã dessa distância. Né? Toda vez que houver alguma ameaça, a diminuição dessa distância, a classe média vai ser associada, né? Para contribuir para que essa distância seja eliminada. O patrimonialismo vai dar o toque de ouro nisso, né? Porque ela vai estar associada a um moralismo. E se o moralismo nos toca a todos, ele está em casa na classe média. Né? Por quê? Porque a classe média pode, através do moralismo, não só se separar das classes populares, que eles são amorais, né? Ou seja, inferiores, mas também dos ricos. Né? Porque é claro que a classe média tem uma relação ambígua em relação aos ricos. Né? Ou seja, tem subserviência por um lado, né? Mas tem ressentimento por outro. Né? O ressentimento fica quase sempre escondido e tal, mas que pode ser atendido, né? Quando você diz, olha, os ricos são ricos porque eles roubam, são ladrões mesmo, como a gente sabe, se o cara é rico, tem que ser de algum modo ladrão, só você então, modelo de perfeição moral, né? Embora essa perfeição moral nunca seja posta à prova, porque você não vai mesmo ocupar nenhum cargo de poder onde você vai poder enfiar uma parte dele no bolso. Né? Então, melhor ainda, você não vai ter nem a prova concreta, né, da sua própria, você já vai ser, né, superior emocionalmente, né, mesmo que você não precise prová-lo. Né? Isso é extremamente importante. Né? Isso é extremamente importante. E o patrimonialismo vai ser a explicitação disso, vai dar o coroamento disso. A noção de populismo vem como uma forma de reforço disso. Ou seja, as classes baixas são sempre manipuladas, né? Por isso o populismo, são irracionais, como se a classe média fosse muito racional. Né? Você, então, tem uma espécie de quê? Uma espécie de legitimação cientificamente fundamentada, né? Para a manutenção da distância social. Né? Se você está lá em cima, porque você merece, moralmente, né? E meritocraticamente. Né? Esse foi o pacto que eu acho que foi construído entre nós, e eu acho que é esse pacto que vale a pena a gente criticar efetivamente agora e construir uma outra história e uma outra consciência para o nosso futuro. Obrigado. Obrigado, professor Gessé de Souza, pela brilhante palestra. Nós vamos abrir para uma rodada de perguntas. Gostaria de saber se alguém tem alguma manifestação, pergunta, inquietação aqui. Oi, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou jornalista, formada na Unesp, orientada pelo professor Juarez Xavier. Estudei muito a questão da ralé brasileira, a questão da tolice da inteligência para analisar a mídia no meu projeto. E eu trabalho num projeto que chama Periferia em Movimento. Recentemente eu entrevistei um professor de uma universidade da USP e perguntei para ele justamente uma pergunta que eu quero perguntar a você. O que muda quando a elite do conhecimento, as universidades, são compostas por pessoas das periferias, por pessoas que estão nessa classe mais baixa, que foram negadas a todo o ensino? Qual que é a importância, né, de a extensão estar sendo feita por pessoas que não vão ser num grau assistencialista, vão ser essas pessoas que estão por fora, né, que foram excluídos? Porque quando... Depois eu te falo da resposta que ele me deu. Aqui. Boa noite, meu nome é Sara. O senhor falou um pouco sobre dívida pública, sobre os roubos, enfim.
E a gente está passando por uma situação muito complicada de cortes aqui na própria universidade, né? A gente sabe que faltaram 42 milhões para fechar o montante orçamentário para a universidade funcionar plenamente até o final do ano. E a gente sabe que os primeiros cortes eles vão acontecer, né, com bolsas permanência e tal, fretado, os auxílios para os próprios alunos e alunas. E a gente sabe também que, se a dívida pública parasse de ser paga por um dia, seria suficiente para pagar todos os auxílios estudantis de todas as universidades públicas do Brasil por um ano. E eu acho isso gritante, mas ninguém se importa. E aí eu gostaria de saber com o senhor se o senhor tem alguma sugestão de maneira de luta, de como os estudantes podem se mobilizar para falar isso para a sociedade, para ter algum retorno, inclusive sobre o corte mesmo, e como a gente pode se mobilizar em relação a isso, ou algum conselho, alguma dica, enfim, obrigada. Podemos mais uma, Daniel? Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pela sua exposição. Sempre que você vem aqui falar, a gente fica encantado. Obrigado. E justamente, pegando um pouco a toada da primeira questão, como você tem vindo com alguma frequência ao FABC, acho que você enfim, já é um vizinho muito aproximado, eu queria te perguntar nesse sentido de que olhar você tem para a nossa universidade. Quer dizer, considerando que a UFABC se propõe ser diferente, que tem uma questão de classes diferentes permeando a universidade desde o seu primeiro momento, como você vê essa vocação para algo que eu não quero separar, mas que eu vou chamar de pesquisa e extensão, que são, acho que, dois lados de coisas semelhantes. Qual é o seu olhar para a pesquisa e extensão, especificamente da UFABC? Eu acho que as questões todas giraram em torno de um tópico só, no fundo, né? Bem, pessoal, o que eu posso dizer, porque eu posso dizer muito pouco sobre de que modo eu também tenho, veja bem, eu sinto a mesma impotência que vocês sentem, eu sinto, né? E a única coisa que eu acho que a gente tem que fazer agora é, enfim, ser corajoso e dizer o que a gente pensa e, enfim, e cada um na sua, tentando de algum modo, quer dizer, naquilo que faz de melhor, contribuir de alguma maneira, né? Uma das coisas que toca aqui o fato de ser de uma universidade na periferia e de ser sempre, enfim, a coisa que eu posso mais dizer no fundo é que eu sempre tive não só um carinho muito grande, mas eu estou vindo para cá agora. Vai ser a minha casa aqui. Eu queria e não foi por acaso, porque eu acho que isso aqui é extremamente representativo do que pode ser uma nova visão, entende? Então é uma coisa de que eu gostaria de me somar às coisas que eu sei já que estão sendo feitas aqui, o tipo de crítica e tal, que eu noto aqui muito mais do que em outros lugares, né? E que faz com que, por exemplo, enfim, eu tenha mais simpatia por aqui do que em outros lugares e tal, né? Porque eu acho que tem que ter eu acho que é necessário uma reflexão e que seja em São Paulo, né? Porque São Paulo é uma cidade, eu estou aqui, enfim, e eu estou percebendo isso cada dia mais e tal, tem um efeito de demonstração no país, né, que nenhuma outra cidade tem, né? Entende? Quer dizer, também não só o esquema monstruoso que foi montado pela elite, né, mas as classes trabalhadoras aqui têm uma outra pegada, tem uma outra radicalidade, etc. Aqui você vê uma coisa que você não vê em outros lugares, que é o pobre politizado. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. Entende? Como você encontra aqui e tal, né? Isso é uma coisa que me enche de esperança, etc., né? Entende? Quer dizer, e eu acho que a universidade ela tem que estar descomprometida da cultura elitista que é a cultura universitária que nós temos, né? E é falsamente crítica, né? É uma mentira isso, né? Entende? Eu imagino que vocês saibam o quanto eu apanhei na vida inteira
pudesse defender coisas dessas, porque, obviamente, isso não é a leitura dominante no nosso campo, etc., e que você está indo de encontro todo tipo de interesse material e ideal, né, que se reproduz nesse campo e tal, né? Entende? Quer dizer, então, eu acho que a gente tem uma chance agora, nessa crise, nessa catástrofe que está acontecendo, ímpar, singular, né, de repensar o Brasil. Né? Porque todas as mentiras caíram, entende? Quer dizer, como Clarice Lispector disse, que caiam todas as ilusões. Foi exatamente o que aconteceu. Né? Entende? Não tem ninguém, né? Resta só saber os esquemas da Globo e tal, para que, né, a mídia não possa mais ter a onda de neutra também. Né? Então, você tem a queda de todo o esquema de dominação, porque, né, no fundo, foi um ponto que eu esqueci de dizer, mas o que essa elite fez muito bem foi, ela controlava os meios de produção material e ela sacou que tinha que controlar os meios de produção simbólica para dominar para si o país. Né? E foi exatamente o que ela fez. Né? As formas de consagração acadêmica, mas não só isso, ou seja, a colonização da inteligência para si mesmo. Isso foi feito de um refinamento satânico, né? Porque até hoje as pessoas acham que Raimundo Fauro e Sérgio Buarque são autores críticos e tal. Não é isso. Até hoje, isso é a concepção agora, né, do negócio. E que são os caras que legitimaram o que está acontecendo agora entre nós. Né? O grande logro foi cientificamente construído, mas não só isso. Foi uma classe que se apropriou também dos meios de difusão da informação, né? e da imprensa, e por conta disso é tão poderoso. Né? Quer dizer, porque aí você pode recontar essa história de mil maneiras, e aí não é só uma questão de você remontar o mundo, mas de você ter os meios para que essa remontagem do mundo possa chegar às pessoas, o que é improvável. Né? Entende? Mas eu acho que a gente tem que lutar para isso. Né? Entende? E eu acho que essa universidade aqui, de repente, está numa posição que nenhuma outra universidade do Brasil está, eu acho, né? Para ajudar nesse processo, para ser criativa nesse processo. Em toda a universidade, obviamente, tem múltipla, tem pessoas que pensam de modo muito distinto, etc., mas eu sei que aqui tem uma inteligência crítica operante que não tem em nenhum outro lugar, ou ao menos que seja do meu conhecimento. Né? Entende? Mais alguém? Boa noite. Meu nome é Danilo, sou estudante aqui da UFABC. Primeiro, Jessé, eu te conheço muito de nome, não cheguei ainda a pegar as suas obras, então talvez você já tenha uma opinião formada sobre o que eu vou falar, mas, enfim, eu só quero aproveitar a oportunidade. Você fala de repensar o Brasil e, enfim, e que a gente está num momento de crise, um momento de estabilidade. Para mim, foi um momento de recessão que foi propositalmente mantido assim, que se tornou uma crise, né? E eu não consigo imaginar uma forma, uma saída, sem talvez um certo projeto de nação. Não pensando na questão nacionalista, mas uma nação, porque, para mim, atualmente, a gente tem um Estado, a gente tem um país, o Brasil, mas a gente não tem uma nação. E eu até brinco, falo com amigos, eu gostaria muito que a seleção brasileira voltasse a ser tipo, a época de ouro, porque parece a única coisa que gera uma identificação, que faz, sei lá, as pessoas tanto do Sul quanto do Nordeste colocarem a mesma camiseta, que não seja para fazer ato tosco na Paulista. E eu gostaria de saber a sua opinião acerca disso. O pouco que eu entendo da sua obra, acho que existe um certo projeto de nação que foi construído propositalmente para denegrir a imagem do brasileiro, mas o que se deve fazer? Assim, eu não sei se eu coloquei bem a pergunta. Mais alguém? Oi, boa noite. Primeiro, agradecer a sua vinda aqui, achei você incrível.
o senhor incrível. E meu nome é Mariana, eu sou mestranda de Políticas Públicas. E eu identifiquei bastante questões, muitas questões da minha pesquisa, no que o senhor falou no início, quanto a... Porque eu pretendo pesquisar a questão das representações sociais de gênero nas políticas públicas. O quanto as representações sociais das pessoas que constroem política, né, então, na formulação e implementação, acabam influenciando na construção. E, no começo, o senhor falou bastante disso, né, da importância das ideias e e o quanto elas são eficazes exatamente por não termos consciência delas, né? E aí caminha em direção ao que o moço falou, né? Eu vou fazer uma pesquisa quase que com uma hipótese meio óbvia, assim, né? Tipo, influencia, a representação social dos formuladores influencia na questão da construção. Então, daí, com toda a base que o senhor tem, né, da questão da identidade nacional, né, que eu acho que a questão de gênero no Brasil é ainda mais complicada, porque não basta ser mulher, né, aqui. Tem a questão também da nossa identidade ser dificultada por nós sermos brasileiros, mulher negra, enfim. Então, o que fazer, né, diante disso? Como, sei lá, uma proposta de enfrentamento a isso, né, de que políticas públicas nós podemos pensar para fazer diferente, né, para construir novas políticas menos preconceituosas, enfim, para tentar sair da repetição, né, quebrar o ciclo. É isso. Mais alguma questão? Devolvo a palavra. Veja bem, eu acho... É Denilson, né? Danilo. Eu acho, Danilo, que, enfim, eu acho quer dizer, o que é que eu acho, assim, né? Um negócio, quer dizer, com toda a impotência de um indivíduo que tem as fantasias e tal, vai parar, né? E a dificuldade que isso implica e tudo, eu acho que eu vejo que a gente tem uma chance grande agora, né? Entende? E eu acho que a gente tem que desconstruir com muita coragem, fazendo os enfrentamentos, que não é fácil, entende? Né? Você vai dizer coisas que pessoas que você gosta não vão gostar que você diga e tal, entende o negócio? Quer dizer, dessa desconstrução dessa ideia, né? Por exemplo, ela está ligada a várias, quer dizer, ela está ligada não só a interesses ideais e materiais, ela está ligada a vaidades, ela está ligada a formas, né? E tal. Mas eu acho que é extremamente importante que a gente faça isso agora. E eu acho que tem muita gente pensando isso entre nós, né? Eu acho que o povo brasileiro inteiro está atarantado, entende? Como se tivesse levado um soco, está nas cordas, assim. Eu acho ótimo isso, quer dizer, em termos, não que tenha levado um soco desse tamanho e tudo, mas de que o fato de estar atarantado significa que você tem uma chance aí de que essas coisas possam mudar e tal, né? E eu acho que só a articulação de pessoas que estão nesse mesmo diapasão, né, é que pode propiciar algo novo. Eu acho que tem que ser articulado algo novo, né? E é isso, por exemplo, que modestamente eu procuro fazer no meu trabalho, porque eu acho que essa articulação ela é importante. Ela tem que ser feita de modo refletido e articulado. Não é uma sensação, entende? Eu acho que as ideias, o debate de ideias é a primeira fronteira da luta de classes, porque eu acredito na luta de classes, não na forma como o marxismo acredita, né? Eu acho que a luta de classe ela não é econômica, né? A última instância da luta de classe é econômica, né? Ela pode ter o interesse em entrar, colonizar o bolso das pessoas, né? Entendeu? Mas o caminho como ela se dá é por afeto, é por ideias, é simbólico, etc. Né? Você precisa colonizar a cabeça das pessoas que você quer oprimir para você enfiar a mão no bolso dela, né? Para mim isso é que essa questão envolve, tal, né? Então eu acho que a gente tem que tornar essa luta de classe explícita, né? E
a sua questão sobre o tema das mulheres, e, enfim, é um tema muito importante que eu conheço, enfim, o que eu estou conhecendo mais dela agora é o estudo da minha mulher, que está estudando esse assunto, né? E a gente conversa e eu aprendo muito. Temas de que, no Brasil, você tem não só uma luta de classes montada pelo escravismo, ou seja, montada pela pior exploração simbólica e física, mas também o escravismo brasileiro, e eu tento construir essa hipótese no livro, né? Eu peguei a noção... Quer dizer, por que eu gosto de Gilberto Freire? Porque eu peguei um negocinho, eu disse... Quer dizer, quando eu o li, eu achei ele muito frágil, teoricamente. Né? Entende? Porque eu tive uma vantagem. Quando eu comecei a estudar os brasileiros, eu nunca tinha estudado os brasileiros, eu tinha estudado, sei lá, 15, 16 anos, muito apaixonadamente, 5, 6 grandes autores internacionais. Né? Quando eu fui olhar os brasileiros, eu sei que isso não é simpático, mas, enfim, eu olhei assim, meu Deus do céu, que coisa mal feita. E tal. Isso é pré-científico. Né? Então, eu achei super... Menos Florestan Fernandes, foi um cara que me encantou e me deu... Né? Mas eu achei Gilberto Freire fragilíssimo. Eu achei Raimundo Fauro de uma fragilidade incrível. Como é que esse cara conseguiu convencer tanta gente? Né? Sérgio Buarque, idem, tal, porque não tem nenhum preceito ali de quem entendia como funciona a vida social, como eu tinha aprendido com esses caras. E tal, né? De um outro nível e tal. Mas Gilberto Freire, apesar dessa fragilidade teórica, era um grande historiador, ou seja, a descrição que ele fez do Brasil colonial e do Brasil do século XIX é incrível, genial. Né? E aí eu imaginei o seguinte exercício para mim. Pô, e se você pega essa empiria descritiva de Freire, esquece tudo que ele escreveu para justificar isso, esquece isso tudo, e você tenta pensar por ele, né? Então, a partir do que ele ofereceu. Foi isso que eu fiz nesse livro que eu estou terminando agora. Aí, o que foi que eu fiz com a Casagrande Senzala? Peguei a noção dele de escravidão, que é o quê? Que é uma descrição genial sobre como se dá o cotidiano, e ele saca o quê? A escravidão brasileira ela vai estar montada, por um lado, no toque semi-industrial americano, né? Que era o que era a escravidão nas plantations aqui nas Américas, mas ele vai sacar que, entre nós, por que os portugueses não vieram com mulheres, ao contrário dos outros, né? Era uma escravidão, ao mesmo tempo, ambígua e misturada com a escravidão sexual muçulmana, moura, que havia sido, inclusive topicamente, de modo passageiro, exercida em Portugal. Né? E a escravidão muçulmana, pouca gente sabe disso, mas é uma escravidão que explorou do século VII, quando o maometismo se cria, até o século XIX, quando ela foi formalmente cortada, né? Escravizou 7.500.000 mulheres. Né? Além disso, 1 milhão de eunucos, né? Para guardar essas mulheres e tal. E o eunuco ainda é uma coisa muito pior, porque de cada eunuco que sobrevivia, 9 morriam. Então, foram mortos 10 milhões, né? 9 milhões para que sobrevivessem 1 milhão de eunucos. Né? E que é um caso incrível, porque talvez seja a única experiência humana que não tem expressão literária. Vocês já pensaram nisso? Nunca houve nenhum romance, nada escrito por um eunuco. Né? Isso dá o que pensar. Né? Todas as outras experiências humanas tiveram alguma forma de expressão e tal. Né? Talvez uma dor tão indizível, né? Que ela se expressa, enfim. Mas isso não era o meu assunto. Era o que o tipo de escravidão que se fez aqui. Então, teve traços dessa escravidão sexual muçulmana com a industrial. Né? Então, você tinha o senhor de terra com suas 18 mucamas e tal, mas você tinha o capelão da fazenda, que era funcionário do senhor de terras e gente, que tinha suas 7 ou 8 mucamas também para ele e tal. Né? Quer dizer, esse era o padre.
Esse era o padroado que nós tínhamos aqui no Brasil colônia, né? Que mostra que não tinha nada a ver com Portugal, porque a igreja em Portugal estava acima dos senhores, né? Tanto que tem aquele negócio de, olha, se falhar, se você achar que é injusta a justiça senhorial, você pode reclamar com o bispo, né? Era uma espécie de tribunal de apelação. Então, isso não existia entre nós. O cara entende? Você não tinha nenhuma instituição intermediária entre senhor e explorados, etc. E é isso que vai marcar o Brasil, né? Quer dizer, quem manda aqui entre nós, manda em tudo, e mata, e faz o que quer, etc. Né? Essa noção da família vai ser extremamente importante, porque isso vai implicar uma relação muito mais objetificadora da mulher, obviamente. Né? Eu lembro que na minha cidade, eu sou de Natal, nos anos 70, né? Os comerciantes ricos de Natal, né? Então, eles tinham 3, 4 mulheres com famílias que eles mantinham. Ou seja, isso entende? Isso é obviamente uma revivescência escravocrata, muçulmana, né? Não era legalizada, mas era aceita, né? E as pessoas, e isso era, entende? Isso era o cara poderoso, o cara que, né? Ele pôs, né? Quer dizer, entende? A posse sobre as mulheres, que é esse tema muçulmano e tal, né? Ou seja, a forma de expressão da riqueza e do poder, né? Tem a ver com quantas mulheres você tem, né? E tal. Isso é uma tradição muçulmana, não é isso? Né? E que está no meio do nosso dia a dia, né? Então a gente tem uma coisa que é muito interessante ser notada aí. Eu confesso a você que eu tenho uma preocupação, né? Que é o quê? Toda relação que você toca relações de opressão, né? A gente tende a montar o quê? A glorificação do oprimido, né? Eu acho que essa é uma armadilha que a gente deve evitar, né? Entende? Quer dizer, tanto que quando eu fiz o estudo da Ralé, eu tomei muita atenção com isso, entende isso? Quer dizer, a Ralé tem uma vida que não é boa, entende? E não é só uma miséria econômica, é uma miséria moral, é uma miséria de quase tudo, né? E se você quer efetivamente fazer com que a ralé não se reproduza mais como ralé, você tem que mudar a posição, porque não é nada bom em nenhuma maneira, né? Por exemplo, nas famílias da ralé, né, o abuso sexual é de 80%, é naturalizado, né? Isso não é um negócio, claro que existe isso na classe média, mas é muito menos proporção, entende? Então não é uma vida para ser glorificada, como acontece na Rede Globo, por exemplo, né, a cultura da periferia e tal, para como se aquilo fosse uma coisa digna de ser preservada e tal, entende? Quer dizer, depende, tem algumas expressões sim, mas outras não e tal, né? E a mesma coisa com as mulheres, eu acho, né? Até porque você tem o quê? Essa luta identitária das minorias, ela foi, no capitalismo financeiro que a gente está atravessando agora, separada da noção de distribuição de riqueza, né? Entende? É como se você tivesse o quê? E aí você vai ter Obama com esse negócio, vai ter a Globo fazendo propaganda disso, etc. Claro, porque para o capitalismo financeiro é igual se você vai estar está explorando o homem ou mulher, hétero ou homossexual, branco ou preto. Então, você está explorando gente e tal. Né? Então, quando você monta uma história que está ligado à proteção de identidades de minorias, desvinculadas da questão, né, da efetiva redistribuição de riqueza e de poder, né, você está fazendo o jogo dos que estão ganhando, né? E fazendo o jogo dos que estão ganhando, legitimando o poder deles na medida em que você está dando força ao fato de que ele pode se pôr como emancipador até, né? Entende? Né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Não sei como resolver essa questão, né? Entende? Mas eu acho extremamente problemática, né? E que a gente deve tocar. No fundo é o quê? Articular a questão da classe com a das identidades. Porque qual foi o grande toque que o capitalismo financeiro fez? Não existe mais classe, né? Só existe agora identidades oprimidas. Precisamos emancipá-las, né? Entende?
Né? Quer dizer, esse foi o toque de ouro satânico, né? do capitalismo financeiro da década de 80 e 90 e tal. Então, cabe, eu acho, um conselho, quer dizer, conselho, eu não tenho nenhuma coisa, não sei nada para dar conselho, mas, enfim, eu acho que talvez seja uma sugestão que eu dou, sempre ficar com essa coisa atrás da orelha e tal, né? Porque eu acho que é interessante na reflexão sobre esses temas, ligá-los a essa dimensão entendeu? Porque se não toca no bolso, entendeu? Se não está tocando na distribuição da riqueza e do poder, porque as duas coisas estão juntas, né? Eu acho que pode ser uma coisa que é um engodo e tal, né? Entende? Mesmo que esteja eventualmente servindo para ser uma fachada de uma pseudo aparente proteção de minorias identitárias. Bem, nós agradecemos ao professor Gessé pela disponibilidade de ter aceito o nosso convite, a todos pela presença. Nós avançamos um pouco no horário previsto, mas agradecemos a todos pela atenção e esperamos revê-lo o mais breve possível aqui na UFABC. Obrigado a todos e até ano que vem. Conexão 2018.